Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num dos movimentos mais fascinantes da história da filosofia, o idealismo alemão. Mas, em vez de seguir uma linha do tempo chata, vamos explorar três ideias-chave que conectam tudo: subjetividade, liberdade e totalidade. Como Kant, Fichte, Schelling e Hegel pensaram sobre o que significa ser um sujeito, o que é ser livre, e como o mundo se organiza como um todo. Fiquem comigo, porque entender isso pode mudar a forma como a gente pensa sobre ética, cultura e até a nossa própria vida. Vamos começar pela subjetividade. Para Kant, a nossa mente não é só um balde vazio que recebe informações. Pelo contrário, ela organiza a realidade. Pense no espaço e no tempo. Eles não estão lá fora, são como óculos que a gente usa para enxergar o mundo. Nosso entendimento tem regras, e é por isso que a gente consegue ter um conhecimento objetivo, mas Kant era cauteloso. Ele dizia que existe uma realidade por trás de tudo, o número, que a gente nunca vai conseguir conhecer completamente. Aí chega Fichte e bota fogo no parquinho. Para ele, o eu não é só uma função lógica, é pura ação. O eu se cria, se impõe no mundo, e o mundo é um obstáculo que nos força a sermos melhores, a crescer moralmente. A subjetividade vira um projeto de vida, uma tarefa sem fim. Liberdade, para Fichte, não é só ter direitos, é se construir ativamente. É participar da vida em comunidade. Schelling, por sua vez, olha para o quadro geral. Ele diz que a subjetividade humana é só uma parte de algo muito maior, a natureza e o espírito juntos, como uma unidade viva. A natureza não é só matéria morta, ela é uma força produtiva que, no seu auge, se torna autoconsciente no ser humano. Schelling também nos lembra que existe um lado pré-racional, um fundo meio obscuro na existência, que aparece na arte e nas experiências trágicas. Ou seja, a nossa subjetividade ela é criativa, mas não é dona de tudo. Ela faz parte de um drama muito maior. Finalmente, temos Hegel, que amarra tudo numa dança dialética de reconhecimento. Para Hegel, ninguém se torna um eu sozinho. A gente precisa do outro. A nossa consciência aprende com os erros, com os conflitos. A verdade não é algo que a gente encontra de uma vez. Ela é construída ao longo da história. O eu se torna um nós. E a liberdade só funciona de verdade quando temos instituições, família, sociedade, Estado, que dão estrutura para a nossa vida. Em Hegel, ser um sujeito é ter consciência da própria história. Agora, vamos para o segundo eixo, a liberdade. Em Kant, ser livre é agir moralmente, seguindo uma lei universal que a gente mesmo cria, com a nossa razão. Não é fazer o que dar na telha, é agir com dignidade. O problema é que Kant deixa uma separação meio rígida entre o mundo da natureza, que é determinado, e o mundo da liberdade, que é autônomo. Fichte, como já vimos, transforma a liberdade em ação. É a nossa capacidade de agir que constrói o mundo social. Já Schelling adiciona uma camada mais sombria, mostrando que a liberdade também carrega a possibilidade do mal, é uma escolha que vem do fundo do nosso ser. E Hegel, para ele, liberdade é racionalidade na prática. Ser livre de verdade é se sentir em casa no mundo. É se reconhecer nas regras e instituições que a gente constrói junto. Não é uma liberdade individualista, mas uma liberdade que só existe em comunidade, através do reconhecimento mútuo. O idealismo alemão, do modo geral, nos ensina que a liberdade não é algo que a gente nasce sabendo usar. Ela precisa ser cultivada com educação, cultura e uma boa organização social. É algo que se constrói por dentro e por fora. O terceiro e último eixo é a totalidade. Essa é uma ideia que realmente marca o idealismo alemão. A questão aqui não é só querer ter uma visão completa de tudo, mas entender como as partes se conectam de forma inteligente, formando um todo. Kant é mais tímido, ele mantém o limite do número, não fecha o sistema. Fichte quase resume tudo ao eu ativo. Schelling busca uma unidade original, que existe antes mesmo do pensamento. E Hegel, o mestre dos sistemas, descreve a totalidade como um processo, um organismo lógico que se desenvolve na história. Claro, essa ideia de totalidade foi muito criticada. Acusaram os idealistas de engolir o indivíduo em grandes narrativas, de ignorar o que é único e imprevisível, e são críticas justas. Mas qual é a alternativa? Viver num mundo totalmente fragmentado, sem nenhuma conexão? O desafio, hoje, talvez seja pensar em totalidades abertas, que integram a diversidade, sem apagar as diferenças. E tem mais um ponto crucial: a negatividade. Para os idealistas, o conflito, o erro, a contradição não são coisas ruins a serem evitadas. São o motor do progresso. Em Kant, é o limite que nos faz pensar. Em Fichte, é a resistência que nos fortalece. Em Schelling, é o fundo escuro que possibilita a liberdade. E em Hegel, é a dialética que faz a história andar.
Essa ideia é super poderosa para pensar a sociedade. Crises e conflitos não são só problemas, são sinais de que precisamos mudar, de que precisamos criar novas formas de viver juntos. A arte e a cultura também são centrais. Para Schelling, a arte é onde o absoluto se revela. Para Hegel, é uma forma de conhecimento, um jeito sensível de entender as grandes ideias. A cultura, para todos eles, é o campo onde a gente se educa, onde a liberdade se torna real. Política cultural e educação não são luxo, são essenciais para uma sociedade racional e ética. No campo político, o idealismo alemão tenta encontrar um caminho do meio, entre o individualismo total e o autoritarismo. Hegel, por exemplo, pensou num Estado que garante a liberdade de todos, equilibrando direitos individuais e o bem comum. Ele nos lembra que as instituições existem para realizar a liberdade, e se não fazem isso, precisam ser reformadas. Então, o que a gente faz com tudo isso hoje? O idealismo alemão não nos dá respostas prontas para os nossos problemas, como a crise ecológica ou a polarização nas redes sociais. Mas ele nos dá ferramentas conceituais poderosas, ele nos lembra que a subjetividade é sempre relacional e histórica, que a liberdade precisa de educação e de instituições, e que precisamos de um horizonte, de uma visão de totalidade, para não nos perdermos nos detalhes. Aprender com o idealismo alemão é aprender a equilibrar crítica e construção. É entender que pensar é transformar, que compreender é integrar, e que criticar é construir. Essa tradição filosófica não é só um capítulo do passado, é um convite para um trabalho contínuo de reflexão, um mapa para nos ajudar a navegar na complexidade do nosso tempo. Subjetividade, liberdade e totalidade. 3 ideias que, juntas, nos mostram um caminho para uma vida mais lúcida, corajosa e, acima de tudo, mais humana. Obrigado por assistirem. Se você gostou desse mergulho filosófico, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo. Ei, a próxima!